Vamos começar a trazer uma reflexão que ela é meio automática quando a gente fala de direitos humanos, mas eu acho ela é óbvia, é o que todo mundo me fala, mas eu vejo que ela é esquecida dentro da nossa sociedade quando a gente fala de Brasil hoje em dia, né? Hoje em dia, quando a gente fala de direitos humanos, e quando eu me levanto para falar de direitos humanos, acredito que vocês também, a gente já vem, a galera do mimimi, os direitos humanos, lá vem a galera esquerdista, esquerdista. Eu ainda, para quem a gente está no, quem for do meio de igreja e está participando aqui, eu uso anel de coco ali na minha aliança de namoro. Então, lá vem a galera do anel de coco, teologia da libertação. E a gente pressupõe vários estigmas para falar de direitos humanos. Então, por isso, eu quero retroceder para ter uma fala bem introdutória para as outras falas me complementarem. Direitos para quem? Direitos para quem? Essa é a primeira dúvida que eu quero trazer para vocês e a gente refletir sobre isso. Direitos para os humanos. Direitos humanos. Quem são esses humanos? Vou partir de dois vieses para a gente falar quem são esses humanos, e são vieses que eu quero que tragam falas de incômodo para vocês, porque são coisas que me geram desespero. A gente vê uma sociedade que fica incomodada e grita contra, muitas vezes, direitos humanos, que são os direitos dela mesma. Então, a gente já começou a entender, direito é para todo mundo merece ser humanizado, todo mundo merece ter humanidade, e por isso reivindicar os seus direitos. Em segundo plano, é entender para a sociedade, pegando a sociedade brasileira hoje, quem é considerado humano. A gente tem um ano especialmente trágico em diversas frentes, em diversos pontos, para evidenciar quem é considerado humano. Socialmente falando, não são todas as pessoas que são humanizadas, apesar de todos nós sermos humanos. E nesse viés, eu quero trazer um exemplo que a gente está tendo no mundo com o movimento Black Lives Matter, que é o Vidas Negras Importam, e a gente começar a se debruçar que corpos negros são negligenciados da vida e desse direito da vida, esse direito humano em muitos momentos. A gente teve, em maio, o caso do menino João Pedro, que foi assassinado numa incursão da PM numa comunidade do Rio de Janeiro. A gente teve, além de outros casos, mas pulando alguns meses, no dia 19 de novembro, um dia antes do Dia da Consciência Negra, a gente teve um brutal assassinato de mais um corpo negro no supermercado por um segurança. Mais um direito. Mas quem é humano? Quem é que merece esse direito da vida, muitas vezes? E aí muitas pessoas podem falar, mas isso é algo que está acontecendo agora, isso é algo que a gente não via anteriormente. E aí, reforçando essa pergunta de direitos para quem, e quem é o humano dessa história que merece direito, e isso olhando para grupos minoritários, não somente os negros, mas outras minorias também sociais que são desumanizadas, são invisibilizadas, e a gente precisa se debruçar e ter um olhar sobre isso. Quero trazer que essa história, ela não é de hoje, ela é de tempos. E quero compartilhar uma imagem com vocês. Eu não sei se vocês estão vendo, eu acho que vocês estão vendo a imagem já. Essa imagem é de 92, aqui no Brasil. Ainda não vemos a imagem, Daniel. Vocês não estão vendo a imagem? Agora vocês enxergam, Cláudio? Perfeito, sim. Perfeito. Ótimo, ótimo. Para contextualizar um pouco o local dos direitos humanos no Brasil, eu trago essa imagem para mostrar que ela não é de hoje. Essa imagem é de 1992, na prisão do Carandiru.
um corpo, uma pessoa, um detento, privado da sua liberdade, cumprindo pena em situação basicamente desumana, porque a gente vê quantas pessoas estão dentro dessa mesma cela, e ele segura a Constituição dos Direitos Humanos. E nesse momento ele clama para que a PM não invadisse o prédio, o presídio em Carandiru. Nesse mesmo dia, a polícia invadiu e 111 vidas foram mortas, assassinadas. Direitos humanos. Direitos para quem? E quem são esses humanos? E aí, nesse último tempo que me resta, é um tema que eu achei que eu ia conseguir ser sucinto, estou tentando. Voltar aqui para ver vocês. Entra o trabalho que eu tenho dentro da instituição, na instituição religiosa, enquanto cristão, metodista, e o quanto a Constituição dos Direitos Humanos ela é relevante para o metodismo, né? Porque a gente vê que em 1908, quando o credo social, o atual credo social da Igreja Metodista, que é um dos nossos planos que norteiam a nossa doutrina, ele foi base para a própria criação dos direitos humanos. Mas, independentemente disso, a gente vê que a vida cristã ela pressupõe esse cuidado com o outro, essa preocupação pelo cumprimento do direito da vida, pelo direito de ser humano. E infelizmente, quando a gente vê o contexto brasileiro e o cristianismo hoje brasileiro, na massa, é desafiador o que eu vou falar, é muito incômodo, mas é evidente que talvez o direito humano não seja muitas vezes visto como um direito de Deus sobre os humanos, sobre o cuidado com o outro. E aí, por conta disso, a gente deixa muitas vezes de fazer o que deveria ser feito, mesmo se colocando enquanto cristão. E aí, para terminar, provocações que eu quero fazer, introdutórias para a nossa conversa e para as outras falas, eu me arremeto, e isso eu lembrei aqui agora, eu me arremeto sobre esse compromisso que a gente deve ter de fazer o que deve ser feito até quando a gente, de cara, talvez pense que é mimimi, pense que é errado. E aí eu queria trazer a história do próprio Jesus. Jesus estava numa festa, segundo o livro de João 2, ele estava numa festa no início da sua caminhada e na festa acabou o vinho. E aí a mãe dele chega e fala, Jesus, acabou o vinho e tal. E para aquele contexto de casamento, era uma festa, o vinho era muito importante. E aí Jesus vira e fala, tá, e daí? O que eu tenho contigo, mulher? A mãe de Jesus vira, sai, junta duas pessoas e fala, façam o que ele mandar. E aí Jesus parou de falar, ele não falou e daí de novo. Ele não falou o que eu tenho contigo. Ele pegou, entendeu o que precisava ser feito naquele momento e fez. Ele entendeu o que era, o que aquela sociedade, aquele meio pedia. E a partir daquele momento, ele sempre continuou fazendo o que precisava ser feito. E muita gente fala que Jesus foi um dos grandes, sem querer, nomes dos direitos humanos. Talvez choque falar isso, mas para mim é o mínimo. Por isso que eu também o sigo. Então, queria terminar essa fala com esses dois vieses. O primeiro, social. Direitos para quem? E quem são os humanos dessa história? E depois, com esse segundo viés para as pessoas que seguem essa doutrina cristã, e eu vi que tem algumas pessoas aqui que falaram no chat, por isso que eu quis trazer essa perspectiva, de como que a gente se coloca perante o outro. E o que Jesus faria, né, no caso? Ele falaria
ele deixaria de fazer o que tem que ser feito, ou até mesmo se ele falasse, tá, o que eu tenho a ver com isso? Ele refletiria e falaria, nossa, eu tenho tudo a ver com isso, eu vou fazer o que precisa ser feito. Acho que eu estou no meu tempo, consegui ser um pouco sucinto e passar aqui para a próxima fala. Muito obrigado, gente. Muito legal, muito bacana. Bruno, muitíssimo obrigado, viu? Magali quer conversar com você aí no chat uma coisinha que tem a ver com a transmissão do Facebook, tá, gente? A gente não conseguiu agora, mas nós vamos conseguir. Mas nós estamos aqui com um grupo muito bacana, são quase 50 pessoas, de gente com muita experiência, com trajetórias muito legais. Então, a gente considera que esse seminário interno aqui está excelente. E se não está ao vivo ainda, vai entrar ao vivo no Facebook, vai ser melhor ainda, e depois também a gravação que fica disponível para todo mundo. Tá? Quem chegou agora, muitíssimo obrigado pela presença, pela adesão. Nós estamos ouvindo alguns jovens que têm contato conosco, o coletivo Memória e Utopia, não é? E depois vamos ouvir pessoas que vêm acompanhando grupos de juventude, o Daniel Evangelista de Souza, a Regina Novaes. E depois vocês poderão dizer coisas, desde agora já no chat, vocês podem ali ir conversando entre vocês, trocando ideias, não é? E nós vamos abrir o microfone, mas vai ser assim, 1 minuto, no máximo 2 para cada um, porque tem muita gente aqui e a gente também precisa ouvir os nossos convidados numa rodada final, tá bom? Então, vocês, por favor, quem desejar, a gente incentiva que todo mundo faça isso, lá no chat, se apresente, fale do seu trabalho, né? Porque aqui é uma rede de gente de várias partes do nosso Brasil, então é legal fazer assim, tá bom? Eu já apresentei o grupo do Coletivo Memória e Utopia no início, né? Mas vocês podem ver no chat também a trajetória deles, ok? Muito bem, nós vamos ouvir agora a segunda pessoa convidada, nossa querida Débora Amorim, moradora da cidade de Duque de Caxias, educadora, ativista. Muitíssimo obrigado, Débora. Você tem a palavra, traga aquilo que você gostaria de compartilhar conosco. Muito obrigado. Olá, boa noite a todas, a todos. Antes de me apresentar, quero saudar aí a geração de vocês que fizeram memórias e abriram caminhos para que nós, juventude, pudéssemos estar hoje aqui, em 2020, resistindo a esse país. A gente aprende a gratidão com a nossa ancestralidade, a gente aprende a gratidão com a espiritualidade que perpassa por essa espiritualidade dos nossos quilombos, dos nossos povos originários, e primeiramente a minha saudação a todos vocês, a geração passada, porque se nós hoje estamos aqui, foi porque a gente reconhece que uma galera lá atrás lutou, e lutou muito. Então, meu muito obrigado, minha gratidão aí a Ruá, ao Deus, ao universo, pela existência de cada uma de vocês. Agora eu vou me apresentar. Eu sou a Débora, cria aqui da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, educadora popular e pedagoga nos territórios de favela, facilitadora também no Degase, junto aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, né? Eu sou integrante também do MNU, Movimento Negro Unificado. Sou coordenadora do Movimento de Educação Popular Mais Nós. E sou jovem, negra, evangélica, de esquerda, né? Que vem ousando, a gente diz que a gente vem ousando apontar que somos essa potência de novos rostos a partir da política brasileira pela perspectiva da Baixada Fluminense. E aí o companheiro já começou, né, a falar antes de mim. Ele na verdade, né, a gente, como está conectado mesmo para além desse plano, a gente vai se identificando na fala do outro. E ele começou justamente com uma pergunta, com uma provocação que eu ia fazer. Direitos humanos para quem? Né? E aí eu vim aí completar o que o companheiro falou. Vidas negras importam? Né? Essa é a minha pergunta. Será que realmente vidas negras importam? Nós ainda somos um país, né, que vive a partir de uma lógica de uma construção escravocrata. Só nesse ano de 2020, foram 22 crianças negras
de favela, de espaços periféricos assassinadas. Recentemente, agora aqui num bairro do lado da minha casa, que eu sou da Baixada Fluminense, um bairro a 15 minutos da minha casa no Pantanal, a gente teve o assassinato das duas crianças, da Emily e da Rebeca, que nós estamos acompanhando o caso de perto com a família, 72 horas ininterruptas junto à família. Nós tivemos, menos de um mês, né, o João Alberto, que foi espancado no Carrefour, né? Um país que mais mata, onde a polícia mais mata, onde tem a polícia que mais mata e que mais morre, né? Nós temos aí 1000 dias completados ontem, sem saber quem mandou matar, uma parlamentar de direitos humanos, Marielle Franco e o Anderson. Nós somos ainda um país que mais encarcera a sua juventude negra. Nós somos o 4º país pior do mundo para se nascer mulher, né? E somos um país que mais mata defensores de direitos humanos. E essa é a minha pergunta. Vidas importam? Quais são as vidas que importam? Quais são as vidas que importam nesse dia 10, que é comemorado, né? Que é os direitos humanos, mas direitos humanos para quem? Porque a gente ainda vive num estado que não garantiu o direito à vida e ao futuro de 2 crianças, da Emily e da Rebeca, que não garantiu, que não garante a vida dos corpos negros desse país. Então, eu vim trazer essa reflexão. Sou evangélica de esquerda e acredito e luto e resisto porque acredito na vida em abundância. Mas quem é que tem o direito no Brasil de ter vida em abundância? Quem é que tem o direito? E hoje eu estou aqui, né? Utopias, porque nós somos o povo da utopia. A gente acredita em utopias. Mas é um tempo muito difícil, muito difícil. Eu costumo dizer que a gente está no tempo do clamor de Abacuque. Sou evangélica, né? Como evangélica, tem o texto bíblico, disputo as narrativas bíblicas, não por um Deus bélico, mas um Deus comprometido com o povo, comprometido com o povo unido. E a partir disso, reflito e posso estar aqui compartilhando das minhas angústias, né? Um momento muito difícil, pandêmico, onde a gente não sabe o que é viver uma pandemia, nós estamos tentando entender, né? O que é viver uma pandemia. E diante de todos esses assassinatos, a minha cidade ainda está de luto, por conta da Rebeca e da Emily, 2 crianças. E eu acredito muito que Maria e José, quando levaram o menino Jesus, é uma história, né? Histórias estão aí. Quando levaram o menino Jesus pequeno para ele fugir, porque o espírito de Herodes, que era o espírito de morte que pairavam sobre as crianças daquela época, continuam pairando no nosso país. O espírito de Herodes, né? Continua pairando sobre as nossas crianças, contra a nossa juventude, contra as mulheres negras, periféricas, faveladas. Então, hoje eu vim mais aqui mesmo refletir com todos vocês. Não é um bom dia para se comemorar os direitos humanos. Eu queria que a gente já tivesse superado a escravidão, mas não. Não é um bom dia. E talvez a luta e a resistência, né, que é o que eu acredito, enquanto militante racista, enquanto militante essa ativista, né? E é por isso que eu milito, e é por isso que eu luto e eu resisto junto a um coletivo de que eu espero que daqui a 10 anos, que daqui a um tempo, não muito longe, a gente de fato possa dizer que nós vivemos direitos humanos de forma plena e em abundância. Mas hoje, nesse dia, a minha pergunta é: vidas negras importam? Será que realmente vidas negras importam? E é isso. Boa noite.
Muitíssimo obrigado, Débora. Para quem está chegando agora, nós estamos num painel ouvindo jovens que temos contato a partir do coletivo Memória e Utopia, e vocês podem também participar no chat, se apresentando, fazendo observações. Eu estou acompanhando lá o chat, tem várias pessoas falando coisas lá, e depois dessa sequência nós vamos abrir o microfone para que você possa falar 1 minutinho, no máximo 2, se você assim desejar, tá bom? E nós estamos agora, na sequência, o prazer de ouvir o Gabriel Cardoso. Ele é morador da cidade de Volta Redonda e é estudante de Direito da PUC, do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado, Gabriel, por ter aceito esse nosso convite, e fique à vontade para suas observações, considerações. Muito obrigado. Meu microfone estava desligado. Bem, primeiramente queria agradecer o convite do Cláudio, da Magali, representando o coletivo Memória e Utopia. Quero cumprimentar também o Bruno Nogueira e a Débora Morim, que acredito que as nossas falas vão se complementar e as nossas perspectivas, né, dentro de cada área que nós partimos vai ser bastante interessante também para o debate, bem como a Suzana Moreira, a Regina Novaes e o Daniel Evangelista, que compartilham aí a facilitação desse debate. Bem, direitos humanos, memória e utopia. Quando eu fui interpretar esse tema para preparar minha fala, a memória me chamou muita atenção. Eu creio que valorizar o passado, no sentido de reconhecer os avanços e retrocessos, tem uma importância fundamental para orientar as nossas utopias acerca do futuro. Ou seja, o diálogo entre as gerações tem um valor muito importante, e essa é uma das belezas que eu vejo nesse encontro. Seria, então, os direitos humanos uma utopia? Não tenho a pretensão de dar resposta alguma, ao contrário, pretendo compartilhar com vocês alguns questionamentos que venho desenvolvendo. Os termos talvez, depende, não sei, vêm me acompanhando em muitas discussões, principalmente nas discussões acerca dos direitos humanos. Uma das principais perguntas que orientam meus estudos dentro do direito, e que já foi brilhantemente exposta pelos que me antecederam, é: quem são os sujeitos aptos a reivindicar os direitos humanos em nosso contexto social, político e econômico? Motivado por essa questão, gosto de trabalhar com relatos e depoimentos de pessoas que têm seus direitos cotidianamente negados. Vou compartilhar com vocês brevemente 3 desses relatos que desenvolvi em trabalhos diferentes. O primeiro é de Helena Silva Cruz, mãe que perdeu seus filhos no contexto de violência pública. O primeiro morreu, era pequenininho, abre aspas. O primeiro morreu, era pequenininho, desse tamanhinho assim, 78 facadas. Uma criança, tinha 13 anos. Vieram me avisar que estava todo curado embaixo do viaduto. O segundo também se envolveu com droga. E não estou nem sabendo como foi. Dizem que foi assalto. O segurança da farmácia matou ele. Um tiro só. Quando meu primeiro foi morto, meu caçula tinha 10 anos. Desde a cidade, jurou vingar o irmão. Aos 17 anos, matou o assassino. Estava jurado por ele. Ou matava ou morria. Ivonildes, carta de uma encarcerada em um dos presídios do Brasil ao poder público. Eu, Ivonildes, estou aqui para contar um pouco do sofrimento e maus tratos que estou passando aqui no presídio. Eu fiz uma cirurgia 7 de março. Começou pelo erro médico, que fez minha cirurgia como se fosse um cachorro. Ele fez a cirurgia, costurou a minha barriga, não drenou, e aí veio o sofrimento. A minha barriga começou a inchar. Eu fiquei no desprezo. Aí, para passar para o médico aqui no presídio, como ninguém queria saber o que estava acontecendo, eu comecei a guerra pela minha saúde. Depois viram que a coisa estava ficando séria. Elas me levaram para o mesmo hospital, mas o médico que me operou não estava. No momento, tinha outro lá. Ele teve que abrir 2 pontos. Quando abriu, eu fiquei abismada, sem muita secreção, e o médico falou que se eu demorasse mais uns dias, ia dar uma infecção que poderia me matar. Luiz Cincinnato, trabalhador escravizado na Fazenda Brasil Verde até recentemente. Abre aspas. Passei 12 anos no mundo até chegar à Fazenda Brasil Verde. Lá, a gente ficava nas mãos do capataz, fiscal. Ele fazia com a gente o que queria.
Não podia sair de lá. Eles ameaçam. Quem fugir vai chegar em casa com um braço só. Um cabra como eu, que dá produção no serviço, era para cuidar mais de mim. Sabe o que é acordar todo dia de madrugada e vestir uma roupa molhada para ir ao serviço? Botas molhadas, era um serviço ruim, comida ruim. Então não é escravo? É escravo sim. Bem, Helena, Ivonildes e Luiz são efetivamente sujeitos de direitos humanos? Vale ressaltar que Helena, Ivonildes e Luiz são exemplos dos quais representam milhares e milhares de supressões de direitos e da tamanha desumanização que nós, enquanto sociedade, produzimos diariamente a grupos bem específicos. O testemunho relata as condições degradantes e subhumanas trazidas através do modo pelo qual as nossas relações foram forjadas. Contudo, a discussão pertinente ao mínimo existencial, à dignidade humana e aos direitos humanos apenas fazem sentido se analisarmos os padrões modernos de humanidade. A provocação feita por douzinas de quem são os humanos dos direitos é de extrema relevância para a compreensão das hierarquias de humanidade presentes nas relações de poder, de sujeição e de subalternização. O critério ser humano, embora ideal, não consiste no critério adotado pela modernidade para definir o ser sujeito de direitos humanos. Quem, então, realmente é sujeito possuidor do direito para pleitear tutelas afetas à existência digna? Tula Pires diz que o padrão de normalização da condição humana eleito pela modernidade se relaciona ao modelo de sujeito soberano, de origem europeia, masculino, branco, cristão e heteronormativo. A nítida consequência desse perfil estrutural de poder, que se formou ao longo do tempo nas relações de trabalho, consiste primordialmente na subalternidade contínua desses grupos sociais, fora da normalização da atribuição de humano. O conceito de humanidade, então, foi calcado em padrões pré-estabelecidos, padrões estes de gênero, raça, sexualidade, religião, econômico, entre outros, que afastam a maior parte dos indivíduos em prol da sustentação e da perpetuação dos privilégios dos grupos dominantes, mesmo que, para tanto, haja anulação de muitas vidas. O que reconhecemos hoje como direitos humanos não compete efetivamente aos humanos, mas sim a uma projeção hierarquizada de humanidade. Definir e expor a desumanização ao longo do tempo consiste em evidenciar os sujeitos dos não sujeitos de direitos, visto que o padrão de humanidade, ora empregado, relaciona-se diretamente com o rol de garantias destinadas aos indivíduos. Se a linha de humanidade perpassa por esses aspectos fenotípicos, a lógica dos direitos humanos e as legislações são elaboradas para quem? Agora, já encaminhando para o final, as distinções entre os indivíduos, elas são nítidas. Quando se está na posição de privilegiado, obtém-se um tratamento sempre condizente com os parâmetros que estabelecemos da dignidade humana. Então, pertencer à classe dominante reflete um espaço de extremo conforto social, mas esse conforto ele é sustentado na negação literal de humanidade de muitos, como aqui exemplificados, de Helena, de Ivonildes e de Luiz. Eu sinto que a gente está no Titanic e o Titanic está afundando. E nós, os violinistas, continuamos teorizando, conjecturando cenários como se nada tivesse acontecendo. O Evangelho de Jesus é subversivo, desobediente e protestante, em seu sentido mais literal. Não se conformar com as coisas desse mundo, como em Romanos 12, ao meu ver, não é uma lista de pode, não pode, é pecado, não é pecado. Não se conformar com as coisas desse mundo é não ficarmos acomodados com as inúmeras violências perpetradas cotidianamente sobre os nossos olhos e muitas vezes sustentadas pela nossa inércia. O racismo, a homofobia, o machismo são agressões estruturais que se sustentam nas vozes de muitos religiosos. Denunciar esses fatos é relativamente fácil, mas o que podemos fazer mediante o conhecimento desses fatos é que a grande questão a ser discutida. O ódio está no púlpito, como bem traduzido pela Estação Primeira de Mangueira, porque, de novo, cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância. A nossa defesa de direitos humanos inclui Helena, Ivonildes e Luiz. Como trabalhamos ou como podemos trabalhar a nossa fé e a nossa perspectiva de mundo para que os direitos humanos
possam efetivamente abranger a todos. O cristianismo de hoje, dos mais conservadores aos mais progressistas, o que esse cristianismo faz para que não haja mais casos como o de Ágata Vitória, Jennifer Gomes, Cauã Peixoto, Cauã Rosário, Cauê Ribeiro, Kelvin Gomes, João Pedro, Rebeca Beatriz, Emily Vitória. Concordo com o Emicida quando ele diz: enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Esses questionamentos não são retóricos e eu quero e estou aprendendo com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Nós estamos com um painel fantástico, né, de várias colocações. Muitas pessoas no chat estão observando isso, estão destacando isso. Vocês podem fazer perguntas para eles, ou críticas, comentários. Nós vamos ter um tempinho para isso, tá? Em relação ao Facebook, né, a gente teve dificuldade de fazer a conexão com o Facebook, mas agora já está sendo transmitido. Se vocês têm aí alguma comunicação com outras pessoas, podem compartilhar, mas não na página, como foi divulgado, do Coletivo Memória e Utopia, mas aqui no arranjo que fizemos agora, na página da Magali Cunha, tá? Se vocês entrarem lá, Magali do Nascimento Cunha, está sendo transmitido lá, e aí vocês podem compartilhar com outras pessoas, tá bom? Mas nós estamos super satisfeitos, que nós estamos aqui com quase 60 pessoas, porque temos casais que dividem a câmera, de forma que estamos aqui com uma comunidade super legal para um seminário, para um evento dessa natureza, ok? Então, nós vamos ouvir agora a colega Suzana Moreira. Ela é residente do Rio de Janeiro e é mestranda em Teologia na PUC do Rio de Janeiro. Então, Suzana, fique à vontade para acrescentar outros pontos da sua trajetória de vida, suas reflexões. Muito obrigado. Obrigada, Cláudio. Queria agradecer também a fala do Bruno, da Débora e do Gabriel. Eu estou muito honrada de estar aqui, de ver tanta gente querida. Isso que o Cláudio falou, né, de ser uma comunidade. Eu sinto comunidade como família, né, de serem pessoas que estão nessa mesma caminhada e de entender essa relação tão intrínseca dos direitos humanos com o nosso discipulado, né, como seguidores de Jesus Cristo. Eu venho, né, quero falar um pouquinho sobre o meu contexto para daí vocês entenderem os pontos que eu vou trazer aqui. Eu sou católica, venho de várias gerações de famílias católicas, de classe média alta. Quando eu decidi fazer teologia, por várias questões, sempre foi meio diferente, mas quando eu decidi fazer teologia, eu nunca tinha ouvido falar de teologia da libertação. Vim, então, todo de um contexto bem diferente, mas que, pela formação que eu tive junto à minha família, meus pais sempre se preocupavam muito da gente ler a Bíblia em família, interpretar a Bíblia em família. Isso, para mim, fez com que fosse muito natural entender a pertinência das lutas da libertação, né? E o quanto que falar de direitos humanos tem tudo a ver com o cristianismo, não tem como ser algo de mimimi, como o Bruno estava falando, né? E, além desse breve contexto aí da minha vida, uma coisa que eu queria falar também, eu tenho uma coisa com datas, e dia 10 de dezembro é muito especial para mim, porque é aniversário da minha mãe, e eu sempre achei muito simbólico de ser também o Dia dos Direitos Humanos, e isso junto com o fato de que o meu aniversário é no Dia Internacional da Mulher. Então, eu sempre trouxe essas coisas para mim, conforme eu fui aprofundando a teologia e me envolvendo mais nessas questões, eu trouxe essas coisas como inspiração para a caminhada, né, de acreditar numa missão. Eu faço parte também do Movimento Católico Global pelo Clima e de uma rede de teólogas e cientistas da religião feministas que chama Rede Teo Mulher. E daí eu quis mencionar essas duas coisas porque eu acho que uma das minhas preocupações que eu queria trazer assim para esse diálogo é sobre o quanto que eu acho que a gente ainda esquece que para falar de direitos humanos a gente tem que falar também de direito da terra.
tem várias coisas que passaram pela minha cabeça, assim, de como que eu poderia trazer esses pontos que eu tenho para compartilhar com vocês, mas uma das coisas que ficou no topo da minha listinha, assim, é tratando sobre essa questão do racismo, né? Que o Bruno e a Débora já trouxeram muito. A gente sabe que existe esse racismo estrutural, que isso fere diretamente os direitos das pessoas negras, dos corpos negros, né? E realmente, é direito para quem? Né? Quem é esse humano legitimado que ganha a possibilidade de ser e existir e que é garantido o direito de ser e existir, né? E quando a gente fala desse racismo estrutural, a gente fala pouco do racismo ambiental. Falar de direitos da terra é se conscientizar, né, de que quem é que mais sofre com as consequências da devastação da natureza? São as pessoas periféricas, são as pessoas mais vulneráveis, né, e que as pessoas mais periféricas, estatisticamente, são também as pessoas da pele que não é branca, né, e a maneira como as cidades são estruturadas são também reflexo desse racismo estrutural. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né? A gente vê nitidamente a diferença que existe, né? De como o espaço público é pensado, de como o transporte público é pensado para beneficiar o centro da cidade, a zona sul, enquanto isso, as outras áreas da cidade sempre se veem mais limitadas, né? Pensando também aquilo que acontece todos os anos, que são as chuvas, que causam as enchentes, que causam os deslizamentos, que mais afetam são as comunidades, são as regiões periféricas, e ainda assim é algo que se repete todos os anos, porque não é colocado como prioridade, né? Pensar nessas questões ambientais como algo intrínseco também à garantia dos direitos humanos para todos, especialmente quem é mais privado desses direitos. E um pouco relacionado a isso também, eu queria falar sobre a questão dos direitos reprodutivos. Um assunto tão delicado e, né, tão ainda tabu dentro do cristianismo. Eu digo que é relacionado também à questão dos direitos da terra, porque ano passado me marcou muito, eu vi um relatório do IPCC sobre as maneiras como cada pessoa individualmente mais pode diminuir a sua pegada de carbono no ecossistema. E daí tem aquelas coisas básicas que todo mundo sabe, né? Reciclar, trocar as lâmpadas para lâmpada de LED, evitar usar transporte individual, tentar usar mais o transporte público, essas coisas assim. E no topo da lista das melhores formas de evitar, né, de diminuir a sua pegada de carbono, estava, eu não lembro a ordem agora, mas estava evitar voos transatlânticos, ter uma alimentação à base de plantas e ter menos filhos. E daí, por isso que eu queria, né, dizer que eu acho que essa questão dos direitos reprodutivos está também intrinsecamente relacionada aos direitos da terra. Porque quando a gente fala de direitos reprodutivos, né, as pessoas que estão acostumadas com um discurso mais conservador automaticamente pensam só na questão do aborto, nesse discurso de um pró-vida que também remete um pouco àquela questão que o Bruno estava perguntando, né? É pró-vida para quem? Mas falar de direitos reprodutivos não se limita só a isso, né? Não é só sobre uma questão de aborto e sobre uma questão de quem mais morre por causa dos abortos, né? Quem mais é afetado pela impossibilidade de poder escolher sobre a sua própria vida, que são as mulheres negras periféricas, né? Mas se trata também sobre uma educação sexual integral, desde pequeno, né? Para evitar casos de pedofilia, para ajudar as mulheres a conhecerem os próprios corpos, ajudarem os homens a não terem vergonha de falarem sobre seus próprios corpos e a falarem sobre os corpos das mulheres sem ser de um jeito, né, de objetificação. Então, assim, é um universo muito mais amplo do que só se ficar naquela discussão moralista sobre pode aborto ou não pode aborto. E uma última questão também que eu queria encerrar a minha fala é para focar nessa questão da utopia, que eu acho que é um tema que ainda está muito distante
da nossa realidade hoje. A gente vive uma sociedade muito cética, né? E eu acho que a gente ainda tende muito a isso quando a gente se depara com essa realidade em que a gente vive, né? Esse governo, esse desgoverno brasileiro, e essa realidade no mundo inteiro de um movimento neoliberal que cada vez mais cresce, esses fundamentalismos que cada vez mais crescem. Mas nós, como cristãos, né? Acredito aqui que a maioria professa a fé cristã. Eu acho que a gente tem que lembrar dessa centralidade da utopia, que é, na minha interpretação, né, a utopia não é algo abstrato para a gente, é concreto, porque é a construção do reino de Deus. Jesus Cristo já nos deu a garantia do reino, e a gente tem a missão de construir ele aqui agora. E ainda mais nesse tempo agora de advento, eu acho que falar sobre isso é falar sobre a esperança da nossa fé, que é a razão da gente continuar teimando em ser cristão, mesmo nesse momento tão, né, problemático e com representações tão não cristãs e que se dizem cristãs. E eu acho que, falando então sobre essa utopia, que faz parte da nossa certeza da nossa fé, essa certeza da nossa esperança, que é concreta, é falar sobre momentos como esse aqui, de diálogo entre diversas gerações e de pessoas que se preocupam sobre isso. É entender a importância e o alcance de momentos como esse. E de saber que existem pessoas assim, né? Eu acho que a gente talvez deveria fazer um exercício diário de lembrar quantas pessoas a gente conhece que estão trabalhando nessa luta pelos direitos humanos, né? Cada vez mais eu encontro pessoas que também estão nesse caminho. E isso me enche de esperança. Cada vez que eu vejo mais uma criança baleada, mais um caso de estupro que, né, cai na mídia e todo mundo acha que não pode abortar porque não sei o quê. Essas coisas que são extremamente angustiantes, ou até mesmo quando eu me deparo, né, o quanto eu me beneficio pelo racismo estrutural, por ser branca, por ser, né, da classe média alta ainda por cima. Todas essas coisas que enchem de angústia e dá aquele embrulho no estômago, a gente tem que fazer o exercício de cultivar a nossa esperança, de lembrar, né, que a gente não está sozinho nessa luta pelos direitos humanos. Então, a utopia ela está sendo construída, ela não é um destino, ela é algo que já é presente, já está acontecendo, porque ainda existe pessoas trabalhando por essa utopia. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer, gente. Eu acho que os 4 jovens que foram convidados esqueceram que nessa sala tem gente safenada e com estente no coração e não se atentaram muito para esse risco, né? Então, eu, na qualidade de representante dos safenados e estentados, quero fazer meu protesto aqui com essas palavras desses 4 queridos jovens que aceitaram esse nosso convite, né? Nós vamos continuar esse diálogo. Vamos ouvir agora o Daniel Evangelista de Souza e também a Regina Novaes. Mas antes de apresentá-los, eu queria passar a palavra para a Magali. Ela vai destacar algumas palavras que foram colocadas aí no chat. Não tantas perguntas, elas vão ser depois colocadas, mas algumas observações gerais. Gente, ó, o debate e a conversa no chat está muito boa, né? Eu vou destacar aqui algumas coisas para quem não pôde verificar. O Rafael Oliveira, da Koinonia, ele precisou se retirar para uma outra atividade que está acontecendo agora ao mesmo tempo, ele ficou um pouco aqui, e ele escreveu: excelente iniciativa. A Declaração Universal teve contribuição de protestantes, os mesmos que se uniram para fundar o Conselho Mundial de Igrejas. O racismo cultural, ele diz, expõe a escrotidão da cultura colonialista presente no cotidiano, nas instituições, nas escolhas políticas do Estado. Mulheres pretas como a Débora e como a Maria do Oriente Médio têm muito a nos ensinar. Obrigada pela sua luta e resiliência, Débora. Eu tenho que sair, boa iniciativa. O João Gabriel diz: ótima pontuação, Rafael. É importante analisar também o apoio que os grupos neopentecostais têm dado a ideologias contrárias aos direitos humanos. E o Gabriel diz que é excelente a fala da Débora.
A Deise Gomes dá parabéns ao coletivo Memória Utopia. Em tempos de guerra, precisamos andar amando. Falando em Deise Gomes, está aqui presente, aniversariante da noite, né? Então, se tem algum outro aniversariante aí, que receba o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigada, Fernandes também diz que bom e diz que é importante nomear, já que o anonimato vem sendo mantido. Muito bom, Gabriel. A reverenda Cacá Omoloauê diz: um adolescente privado de liberdade morreu ou foi morto no Cai Baixado, unidade do Degase, nesta madrugada. Conversei com a mãe do adolescente hoje pela manhã. Pensar em direitos humanos e sistema socioeducativo é um grandíssimo desafio. Reafirmar a humanidade deste grupo das pessoas privadas de liberdade segue sendo algo extraordinário. Estou no Degase desde 94 e parece que nadamos. A Márcia Catita diz: grande iniciativa, muito bom estar compartilhando este momento com todos vocês. Direitos humanos importam. A Sueli Catarina também diz: excelente participação dos jovens. É uma inspiração ouvir o compromisso e engajamento das juventudes na construção de um país justo e igualitário para todos e todas. A Rúbia diz: ótimas falas, provocativas e que nos fazem refletir. Esse assunto precisa estar sempre discutido. Direito para quem? E o Léo Viana, do nosso coletivo, diz: um respiro de humanidade no momento marcado pela pandemia do corona e pela pandemia do ódio e da desumanização. A geração anterior à minha brigou contra a falta de democracia, contra o AI-5, censura, tortura até, e teve talvez a falsa impressão de que não haveria novas lutas. Lê do engano. A juventude está aí para mostrar que a luta continua. Há muito a conquistar. Um golaço o evento. E a Bruna fala: que falas fantásticas. Parabéns pela iniciativa. Que a Rua Divina continue soprando sobre vocês. Muita força, Débora, para a sua cidade. Fiquei emocionada com a sua fala. Depois tem mais fala que a gente vai destacar aqui, tá? Vamos voltar para o evento? Obrigada, gente. Muito bem, estamos seguindo a nossa conversa, né, que ela tem essa teia muito grande. Daniel, você está aí a postos? Estou aqui, está me ouvindo? Sim, ouvindo bem, mas eu quero antes apresentar você. Muitos dessa comunidade virtual aqui te conhecem, mas outros não. Eu diria que o Daniel é um grande culpado de boa parte dessa iniciativa que está acontecendo aqui. Por quê? Porque ele, na Igreja Metodista, no final dos anos 70 e início dos 80, assumiu no estado do Rio de Janeiro a tarefa de ser o orientador da juventude, dos adolescentes, na verdade, né? 12 a 18 anos. E ele tinha um pouco mais que isso. Ele era jovem, mas teve a confiança do bispo Paulo Aires Matos, alguns de vocês o conhecem, e nós, então, entramos nesse processo, nós que eu digo, a maioria dos integrantes do coletivo Memória e Utopia. E ele fez um trabalho excelente, eu acho, porque senão não estaríamos aqui, e continuou a sua trajetória como educador, professor da rede pública, também assessora a espetáculo, que trabalha com educação artística, e ele vai também acrescentar outros pontos da experiência dele, tá bom? Nós estamos muito felizes de ouvir o Daniel, ele é morador de Duque de Caxias, em Mantiqueira, né? E com você a palavra agora, Daniel. Nós não vamos ver a carinha dele pela conexão, mas vamos ouvir com atenção. Salve, pessoal, saúde e paz para todas e todos. Estava longo. Estou aqui em Xerém. Cada vez mais eu me admiro com essa tecnologia, principalmente nesse ano, né, em que a gente tem usado demais esses veículos, só que eu ainda não consegui usar adequadamente esses veículos. Descobri que eu não tinha Zoom no meu notebook agora, antes do evento, mas eu peço desculpas. Eu quero agradecer às amigas e amigos da vida toda do Memória e Utopia, agradecer o convite
Eu estou honrado de estar aqui junto com Bruna, Débora, Gabriel, Suzana, querida Regina, de histórias, muitas histórias. E eu estou emocionado de ouvir os relatos, principalmente no momento, como eu sou membro da Igreja Metodista, a gente tem vivido muitas tristezas. Eu tenho 67 anos. Eu acho que com 67 anos você pode falar qualquer coisa, porque as pessoas, ele tem 67 anos, coitado. Mas eu me sinto feliz de ouvir posições tão firmes, tão bonitas, né? E num momento em que religiosamente eu não vivo, eu não compartilho. Você! Ouvindo tudo. Então, ouvir esses jovens colocando essas posições, para mim é muito emocionante. Quando eu recebi o convite, eu lembrei de uma história, porque eu só fui ter acesso realmente à Declaração Universal dos Direitos Humanos quando eu entrei no seminário Metodista César da Costa Filho, lá no meados da década de 70. Até então não tinha, eu era um jovem ativo, criativo, informado culturalmente, artisticamente, mesmo morando em Xerém. Mas politicamente era zero, né? Então a nova teologia eu não tive acesso, fui ter acesso no seminário. Eu fui ter acesso à Declaração Universal dos Direitos Humanos no seminário metodista César da Costa Filho, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu coloquei para mim um propósito, como eu sempre trabalhei com adolescentes, juventudes, toda a minha vida, desde adolescente, eu coloquei um propósito que a partir daquele momento eu teria como meta, assim, como base, trabalhar a questão dos direitos, que eu acho que era importante compartilhar, ouvir sobre essa questão com a juventude. E eu vivi uma experiência, eu sempre trabalhei em projetos, além de trabalhar ligado à igreja, eu sempre trabalhei em projetos de juventude, em ONGs e projetos mesmo que eu era convidado a participar. Um deles, que me deixou profundamente, que me e eu não sabia que isso tinha me marcado tanto. E eu fui lembrar disso a partir do momento que eu recebi essa noite aqui com vocês. Foi que em 2001, 2002, eu fui convidado para participar de um projeto do SENAC, que era capacitação de artesãos cooperativados e associados à região dos lagos. Então, a minha contribuição era trabalhar essa formação artística, enfim, sensibilizar, dar ouvido, né? E aí eu trabalhei com vários grupos ligados a associações e cooperativas em organização. E aí, no dia, isso ficou muito claro, no dia 1º de setembro, no dia do atentado das Torres Gêmeas, eu estava em Araruama. E aí o coordenador daquela região me perguntou: Daniel, você gostaria de dar aula de artesanato e artes para um grupo de jovens na cadeia de Araruama? Eu nunca imaginei, nunca pensei que eu teria essa oportunidade. E não tinha nenhum preparo para isso. E eu, ousadamente, falei: não, eu quero, vamos lá. E o que era a delegacia? Não sei como é que é hoje. Naquele momento, o que era essa delegacia de Araruama? Era uma delegacia de passagem, em que jovens pobres, classe média, eram encarcerados nessa delegacia, esperando ou algum encaminhamento, ou algum julgamento, ou alguma transferência para uma penitenciária, ou enfim. E esses jovens, alguns ficavam uma semana, outros ficavam meses, e até quase um ano, esperando o encaminhamento da justiça em relação aos atos que eles cometeram. A maioria era questão de consumo e tráfico de drogas, ou pequenos furtos, e estavam ali
todos juntos dentro daquela cadeia, né? E muito precário, né? E aí no primeiro dia que eu fui, levei meu material, havia um espaço interno em que todas as celas abriam a porta para esse espaço. É aquela situação, né? Eram 15, 10 jovens dentro de uma mesma cela, né? Com poucos beliches, enfim. E aí, durante uma semana, eu colocava meu material sobre aquela mesa grande no meio do pátio e distribuía todo aquele material que eu tinha e comecei a transmitir o meu conhecimento e compartilhar e ver as possibilidades de produção que eles teriam. Alguns observaram de longe, no primeiro momento, outros já chegaram e sentaram, alguns já tinham alguma habilidade. E aí, aquilo me surpreendia porque, primeiro, eu nunca me imaginei dentro de um pátio de celas, sozinho, porque a partir do momento que eu entrava naquele espaço, o portão era trancado, e eu fiquei ali dentro. E aqueles jovens sensíveis e conversando, no segundo dia já estavam confidenciando, no terceiro dia já estavam passando bilhete para mim, com telefones e mandando recados para um pai ou uma mãe, ou uma companheira, um companheiro, que eles não conseguiam ter contato. E aí, aquilo, para mim, hoje, eu me emociono muito porque foi a experiência mais importante que eu tive na minha vida como educador, arte educador, que eu vivi. E realmente, e era interessante porque quando eu saía, entravam um grupo de senhoras pentecostais e eu ficava assistindo, elas entravam nas celas e aqueles jovens conversavam com elas e elas ficavam, aquele contato, aquela convivência, aquilo me tocou muito porque eu percebi o quanto que era precária aquela situação e o quanto que havia uma sensibilidade e quanto que falta da luta, do reconhecimento dos direitos daqueles jovens não estava acontecendo ali. Um delegado muito simpático, os policiais muito solícitos e tal, mas você via que aquilo era uma situação em que o fato de entrar um educador para dar aula e aquelas senhoras pentecostais para ouvir, aquilo para mim foi uma experiência marcante e que me marcou nesse sentido, de como que aqueles jovens não tinham ouvido, não tinham fala, né, e começaram a se expressar nas funções deles naqueles dias. Alguns guardaram, não tinham de guardar, muitos me deram, passavam para mim o que eles produziam, na esperança de que eu pudesse mandar para alguém, ou guardar, enfim. Era parte da vida deles que estava naquele produto. E essa questão dos direitos passa também por essa questão do conhecimento de que são seres humanos e que têm saberes e que têm sensibilidades, independente do que aconteceu ou da experiência que tiveram, e que ali e estar ali com eles e viver aquela situação com eles e poder contribuir de alguma forma para aquela situação ser menos opressiva, injusta, hoje, para mim, foi a experiência mais marcante. Não sei as histórias, não sei o que aconteceu. Outro dia eu procurei na internet essa delegacia. É uma delegacia, hoje é uma delegacia legal, modelo, é uma outra estrutura, enfim. Mas, naquele momento, em 2001, foi aquele quadro que eu encontrei
que me fez lembrar e achei interessante compartilhar e saber que jovens ainda hoje vivem essa situação pelos relatos que o Bruno fez, o Gabriel, Suzana e a Débora, continua. Esses jovens, eles são presos, eles são torturados, são machucados, são desrespeitados, e a situação continua a mesma, né? Mas existe a esperança, existe a utopia, né? Existem esses jovens que lutam e que não se calam, e isso nos motiva a acreditar e ter esperança. Obrigado. Obrigada, Daniel. Eu vou ler aqui ainda alguns outros comentários no chat. A Giovana diz que a fala da Débora, do Gabriel, da Suzana foi excelente, foram falas excelentes. Muito legal estar desfrutando deste momento, diz a Giovana, que é um momento riquíssimo. Parabéns a todas e todos. Uma coisa que tenho me perguntado é justamente um pouco do que temos refletido aqui hoje. O que os direitos humanos têm a ver com o cristianismo, ou a religião de um modo geral? Para mim, esse é um convite para retornar às origens do cristianismo e perceber as desigualdades sistêmicas, quem sofre com elas, quem está à margem do sistema, negros e negros, mulheres, LGBTs, indígenas, PCDs, a própria natureza, e como a gente pode se colocar na construção de um outro horizonte, de um caminhar mais justo. A Giovana é mestranda em Ciência da Religião em Juiz de Fora. O Bruno Nogueira também agradece a Giovana por essa fala, diz: perfeito, é um desafio para ser revolucionário voltando às origens. A Samara Santana diz: a utopia é algo concreto. E a Rúbia Campos diz: muito bom, criamos nessa utopia, esse momento aqui é ímpar. A Rafaele Paz diz a utopia virando realidade. E a Ana Lu Rosa dá aí um destaque para o Daniel. Daniel, nosso eterno e queridíssimo conselheiro. É emocionante ouvir o Daniel após esses jovens, pois me lembra o quanto tivemos desejo de mudar o mundo, o quanto achávamos que avançamos e o quanto retrocedemos nesse conjunto. Entretanto, a mesma esperança e força que tínhamos, encontro e reconhecimento na fala destes jovens hoje aqui, memória e esperança. E a Rosemary Rodrigues diz: salve Daniel, era nosso líder, nosso conselheiro, nosso eterno carinho, estamos aqui, muitos por sua intervenção em nossa história. E a Kathleen Fernanda diz: já tive a oportunidade de participar de uma live com o Daniel sobre juventude pelo CEBI. Gratidão pela oportunidade de ouvir todos vocês, em especial ele. O Brasil sem racismo é uma utopia, a meu ver, ainda. A Márcia Catita diz: a Márcia, que é irmã do Daniel, vale dizer, esse encontro, além de tudo, é um encontro de amor, de sonhos, de esperança e de luta. O Daniel é referência para muitos de nós. Salve Daniel, irmão e amigo. Muito bem, muito bem. Estamos na etapa final desse painel. Nós vamos ouvir agora a professora Regina Novaes. Ela é professora visitante na Unirio. Ela é integrante do ISER, já presidiu a instituição, uma instituição de grande renome na área da pesquisa e da interação dos estudos de religião e da sociedade. Ela também acompanhou o Conselho Nacional de Juventude, ela pode nos dizer depois exatamente que papel ela teve naquele momento tão significativo, e é uma satisfação muito grande tê-la mais uma vez conosco. Os que participaram no encontro de março devem se recordar que ela integrou o painel da manhã, nos trazendo uma belíssima contribuição em diferentes aspectos, especialmente dos desafios da cultura. E esse tema da juventude é algo que a Regina sempre traz para nós em outras conversas, né, dizendo: temos que ouvir, temos que aprender, temos que saber o que está acontecendo, né? E nós somos muito gratos por ela ter aceito mais esse convite nosso. Ela é do coletivo Memória e Utopia, assim como o Daniel também. E eu diria, assim como essa turma toda que está aqui, eu acho que vocês podem dizer isso, né? Nós somos integrantes do coletivo Memória e Utopia. Regina, muito obrigado por participar desse diálogo. A palavra é sua. Boa noite a todos e todas. É um grande prazer. Eu quero começar agradecendo ao Cláudio, à Magali, ao Daniel e todos os outros amigos que eu vejo aqui conosco.
são pessoas com quem a gente tem uma relação histórica de muito tempo, de trabalhos e vários encontros, e é um grande prazer estar aqui hoje. E parabéns pelo trabalho, a escolha dos 4 jovens não poderia ter sido melhor, parabéns também por eles terem aceito a gente hoje. E, de fato, depois de ouvir tantas falas poderosas, potentes, eu tenho que pensar o que eu poderia colocar a mais, né? Ou então, pelo menos, complementarmente, ou então que pudesse fazer com que a gente pensasse outras coisas, além já de toda a importância do que foi dito, né? Então, como o Cláudio falou, em 2005, 2004, eu participei de um grande projeto que foi pensar a Política Nacional de Juventude e tive a implantação dessa política como secretária nacional de Juventude adjunta e também presidente do primeiro Conselho Nacional da Juventude, né? Mudei para Brasília, deixei minha vida acadêmica, com muita esperança de implantar alguma coisa que ficasse, né, para a juventude brasileira, a partir de pesquisas, de muita escuta de muitos jovens, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, porque eu acho que é esse ponto que poderia complementar essas belíssimas exposições que nós ouvimos hoje. Então, eu queria falar 2 pontos. O primeiro ponto, eu queria falar sobre o Estatuto Nacional da Juventude, né? O Estatuto da Juventude, que foi, na verdade, instituído em 2013, depois das grandes manifestações, mas ele já havia sido discutido por movimentos sociais, enfim, sendo colocado por coletivos juvenis, etc., e depois da manifestação de 2013 ele foi sancionado pela presidenta Dilma. E o segundo ponto que eu quero falar é sobre o que significa a perspectiva de juventude, que a gente fala quando está falando na juventude como um sujeito de direitos. Então, o primeiro ponto importante a falar é que o Estatuto ele foi pensado numa junção entre os direitos de cidadania e os direitos humanos. Na verdade, ele é mais um recurso legal, mas aonde você já considera o que é ser jovem hoje, né, o que já está instituído legalmente e o que você pode fazer a mais para pensar na condição juvenil atual, da qual muitos aspectos foram falados aqui. Então, o Estatuto da Juventude, ele é esse encontro, né, de direitos que foram sendo instituídos em várias gerações. Uma geração de direitos vai provocando a outra. E aí você vai tendo, então, a legislação. Alguém pode perguntar, o que importa ter o Estatuto da Juventude se nós temos uma Constituição Federal de 88, a chamada Constituição Cidadã, que na verdade, nem é cumprida? Que adianta você ter declaração de direitos humanos e ter um hiato entre a vida social e aquilo que está escrito, né? Eu acho que, de fato, o primeiro ponto é a gente saber que existe um fosso, um hiato grande entre o país legal e o país real, né? E eu acho que todas as falas do Bruno, da Débora, do Gabriel e da Suzana mostraram esse hiato, né? Esse fosso. No entanto, nós sabemos também que existiram algumas, e o Gabriel sabe mais do que todo mundo sobre isso, porque trabalha com direito, você tem uma referência, né, em termos daquilo que é instituído no Estado, pode se transformar num instrumento de luta. Então, é nesse sentido que eu queria falar sobre o Estatuto, sabendo que ele não está sendo cumprido, ao contrário, no momento atual ele está sendo esquecido, ele está sendo, na verdade, calado, né? Mas eu acho que um papel importante seria dizer para a juventude que esse estatuto existe e usá-lo nos nossos trabalhos, nos trabalhos que vocês desenvolvem, nos diálogos com os jovens, como um ponto de referência importante. Então, o estatuto ele tem 11 direitos, né? E esses direitos, se vocês forem analisar, eles juntam justamente direitos de cidadania, direitos humanos, numa junção muito interessante e coisas específicas da juventude hoje. Então, o primeiro direito é o direito da participação. Enquanto o Estatuto da Criança e Adolescente começa com a proteção, o da juventude começa com a participação. Ou seja, é impossível você falar de direitos da juventude sem pensar que o jovem tem que opinar sobre isso, tem que estar presente, tem que estar representado. Então, o primeiro é da participação. O segundo, já vai falar em trabalho, em estudo. Isso é uma coisa muito importante em escola, porque as escolas, na verdade, para essa geração, houve um divórcio entre escola e mundo do trabalho.
Vocês sabem muito bem que as pessoas estudam e não conseguem trabalhar. Os jovens de hoje têm mais estudo do que seus pais e mais dificuldade de inserção no mundo do trabalho. E isso cria um sentimento muito importante, que é o medo de sobrar, medo de não encontrar um lugar na sociedade, medo de não ter o primeiro emprego e ser despedido. Tem toda uma questão do desemprego, de não encontrar lugar, que tem a ver com o sentimento específico dessa juventude. O mundo do trabalho é restritivo e mutante. Ele expulsa o jovem e ele, no mundo de hoje, e é preciso a gente entender outras formas de se aproximar do mundo do trabalho e pensar o desemprego juvenil como uma coisa muito forte, muito importante, que vai, na verdade, vai repercutir toda a vida social. Então, primeiro, a participação, o segundo, a educação nos tempos atuais, que a gente poderia depois discutir, mas não vai dar tempo hoje. O terceiro, mundo do trabalho. E o quarto direito tem muito a ver com o que vocês falaram hoje, sobre a questão do racismo, sobre a questão das discriminações e dos preconceitos. Porque o Estatuto da Juventude fala do direito à igualdade e à diversidade. E é muito importante esse ponto, porque ele coloca, não é possível falar em democracia, não é possível falar em direito hoje se você não junta igualdade e diversidade, e o direito à diversidade. Ou seja, é essa articulação que pode permitir cidadania. Não há igualdade se você não reconhece a diversidade. E num país como o nosso, tão marcado pelo racismo, como foi colocado por todos os que me antecederam, é muito importante pensar que falar em juventude é falar em morte da juventude negra, é falar em armas, é falar em polícia que é corrupta e, ao mesmo tempo, assassina os jovens negros da maneira que nós conhecemos, né? Então, eu acho que o quarto direito, quando junta igualdade e diversidade, ele coloca a coisa de uma maneira diferente do que outros estatutos colocaram, né? Então, por quê? Porque a diversidade, onde você tem justamente as questões raciais, as questões de gênero, as questões das deficiências, a questão do local de moradia, que é muito importante ser colocado e foi colocado também pelos jovens, né? Ela retroalimenta as desigualdades sociais. Então, a grande questão é pensar nessa juventude, é pensar nesses dois termos ao mesmo tempo. Então, nós questionamos quem coloca, quem separa lutas identitárias de luta de classe. Não, isso é a mesma coisa, isso está junto. A sociedade, ela se fez racista, ela se fez desigual, ela se fez excludente, juntando desigualdade e preconceito e exclusão por vários motivos que vão se retroalimentando. Isso é muito importante. O Estatuto também traz várias questões que vocês colocaram aqui, né? Além de, que, como, por exemplo, a Suzana colocou, a questão do meio ambiente, ela é colocada de uma outra forma para essa geração. Ela torna-se um direito no Estatuto da Juventude, um direito a uma sociedade sustentável, né? Ecologicamente sustentável, tornou-se um direito. Assim como a questão do transporte, né? A questão do transporte também é uma questão bastante importante, que é colocada ali na questão do ir e vir. O que significa isso? Por quê? Porque, na verdade, você tem aí as cidades separadas entre centros e periferias, né? E você tem territórios onde o ir e vir não está garantido em termos do transporte. Não vou falar de todos os direitos, são 11, mas um deles é a questão da segurança dos jovens, né? Que é um ponto muito importante a ser colocado, porque o direito de ir e vir dos jovens, com a questão da violência, com essa junção entre despreparo das polícias, né? A questão das armas que circulam, essa geração juvenil, ela tem uma morte de pares, ela conhece morte de pares de uma maneira muito forte. Quando eu digo de pares, é o seguinte: juventude, geralmente todo jovem arrisca, né? Tem toda uma questão dos hormônios estão em cima, está tudo muito bem, quer dizer, arriscar faz parte da juventude. No entanto, essa é uma geração que conhece morte de pares. Em todas as pesquisas, você escuta um jovem falar de um amigo, de um irmão, de pessoas da sua geração que morreram de uma forma precoce e violenta. Então, além do medo de sobrar, que está ligado à inserção no mundo do trabalho e uma escola que exclui uma parte dos jovens, você tem o medo de morrer de uma forma violenta e precoce que marca toda uma geração. Então, toda essa questão da segurança que vocês colocaram, todos esses exemplos que vocês deram,
né? Eles têm que ser considerados de uma outra forma e formulados de uma outra forma em termos de direito a uma vida segura para os jovens. Isso é uma utopia, é um sonho, é um desejo, não importa, isso tem que mover, né? Mover as nossas lutas. Então, eu acho que a Débora também colocou, acho que foi, a Suzana também colocou a questão dos direitos reprodutivos, da saúde. Um dos direitos que estão presentes também, um dos 11, é a questão da saúde, mas a saúde pensada tanto em termos de levar em conta a questão das drogas. A questão das drogas, ela tem que ser pensada como saúde pública. Não dá para falar em juventude se a gente não falar das questões das drogas. Principalmente quando nós sabemos que as drogas não estão apenas na favela ou na periferia. Elas fazem parte de uma teia muito mais complexa. Elas fazem parte, na verdade, da questão das drogas, de interesses muito mais para além do que acontece nas favelas, né? As drogas estão na grande economia, onde se lava dinheiro. E são os jovens que passam por isso, e são os territórios que são criminalizados, os territórios periféricos, aonde então o Estatuto trata a questão das drogas como questão de saúde, assim como trata a questão dos direitos reprodutivos, porque nós temos aí toda uma questão de novos padrões sexuais. Temos que enfrentar isso, são novos padrões sexuais que estão presentes para essa geração. Isso tem que ser tratado. Enfim, não podendo falar muito mais, eu falaria pelo meu segundo. Então, primeira questão do Estatuto. Eu queria deixar essa mensagem. Quem conhece o Estatuto da Juventude? É fácil, é só entrar na internet e pegar. Esse Estatuto tem que ser um instrumento de discussão com a juventude. Ou a gente vai deixar esse Estatuto guardado numa gaveta, sem discussão, sem lembrar que ele é uma lei, né? Tudo bem, a gente sabe que isso não resolve, mas isso ajuda. Conhecer o Estatuto da Juventude é pensar direito de cidadania mais direitos humanos traduzidos para a questão de uma geração juvenil, né? Então, eu queria deixar isso para vocês, eu acho que deixar essa vontade, inclusive, de que se reproduza esse Estatuto. Algumas pessoas estão fazendo, fez 5 anos no ano passado, aí reproduz o Estatuto, distribui o Estatuto, discute o Estatuto. E vocês estarão discutindo essas questões de uma perspectiva dessa geração dos seus problemas. Por último, eu queria falar, inclusive, uma coisa que Débora falou no começo, também Bruno, que é a questão da relação entre gerações, né? Que quando a Débora colocou a questão da ancestralidade. Que eu acho importante dizer, para falar numa perspectiva de juventude, você se lembra quando a gente começou a falar sobre mulheres, a gente foi falando que uma perspectiva de gênero envolve homens e mulheres, assim como uma perspectiva de juventude envolve adultos e jovens. A questão da juventude é tão central que ela tem que envolver outras gerações também. Então, a perspectiva de juventude, ela exige 2 diálogos. Ela exige escutas mútuas de diferentes tipos. Uma primeira é essa escuta intergeracional, por isso que eu lembrei do que foi colocado em termos de ancestralidade. Ou seja, os jovens de hoje, e eu acho que todos os 4 que falaram foram brilhantes nesse sentido, eles têm que saber que não estão começando do zero, que não estão inventando a roda. Que o que eles têm hoje, que eles conseguem, é porque tem uma história de conquistas sociais difíceis, com ganhos e perdas, com avanços e retrocessos, mas que tem a ver com luta de outras gerações, né? Então, o diálogo intergeracional é aquele que o jovem puxa os fios da história e percebe o que foi acumulado ao longo do tempo, né? E percebe que falar em direitos humanos, falar em direitos de cidadania, falar do Estatuto da Juventude é falar de produtos de lutas sociais, de embates, de buscas, né? Então, ou seja, os jovens têm que reconhecer os adultos e as suas lutas sociais. Mas, por outro lado, os adultos também têm que saber que só sabe quem é jovem hoje, Existem sentimentos, existe uma forma de estar no mundo que eu posso estudar muito juventude, estudar, e eu não vou sentir igual, porque eu vivi a juventude num outro momento. Então, os adultos têm que saber também escutar a juventude, como é que ela se coloca nesse mundo, que sentimentos, essa exclusão, essa forma de se colocar, esse medo de sobrar, esse medo de morrer, esse medo de se sentir desconectado, ele é sentido pelo jovem. Então, escutas mútuas entre jovens e adultos são urgentes,
né? E, por último, também gostaria de falar com os 4 jovens, e aí provocá-los um pouco, para terminar, sobre uma escuta intergeracional, dentro da própria geração. Por que isso? Porque muitas vezes a gente vê a beleza desses jovens e esquece de dizer para eles que existem outras juventudes que não tiveram as mesmas chances, que não tiveram as mesmas possibilidades de ser crítico, as mesmas possibilidades de se colocar no mundo da maneira que vocês se colocam. E aí, então, muitas vezes, os jovens também reproduzem preconceitos. Então, aquela ideia de abrir o diálogo com alguém, no caso vocês são metodistas, católicos, com aqueles que estão sendo discriminados como pentecostais, como se fossem burros, como se fossem ignorantes, né? Como se não tivessem nada a dizer. Ou então, se você gosta de funk, você separa o que gosta do rap. Ou então, essa segmentação inteira. Claro que eu acho que religião e política existe paixão, e paixão tem um certo sectarismo. Mas a gente tem que fazer a segunda pergunta, tem que ouvir os outros jovens. Então, o perigo e a provocação que eu teria que fazer no final é o que a gente tem feito para ampliar o nosso circuito. O que nós temos feito para ampliar o nosso diálogo. Como se faz para ultrapassar certas respostas de primeira pergunta que apenas, fazem com que você não perceba outras possibilidades de diálogo dentro da própria geração. Então, é isso, gente, que eu posso falar para vocês, que faz parte um pouco da minha atual, dos meus estudos e da minha militância também. Porque, de fato, eu acredito muito na nova geração, eu acho que vocês não são maioria, mas as minorias têm um papel na sociedade e têm uma responsabilidade. Eu digo, vocês não são a maioria da sua geração, vocês 4, mas vocês têm um papel, uma responsabilidade de fazer coisas melhores do que a minha geração fez, em termos de juntar lutas pela igualdade e pela diversidade, inclusive ultrapassando certos preconceitos que estão tão enraizados e que nem sempre são só aqueles do racismo, mas são também, muitas vezes, um preconceito iluminista que diz com quem você pode conversar e com quem você não pode conversar. Essa é a minha provocação, e tenho certeza que vocês sabem fazer esses diálogos que eu apontei aqui. Obrigada. Obrigada, Regina. Uma riqueza aí, viu, gente? A gente não pode sair dessa noite aqui do mesmo jeito que a gente chegou, viu? Uma riqueza e 6 falas somadas aí à riqueza das conversas que estão acontecendo no chat. Eu vou destacar mais algumas observações aqui. O Marcos Matos, né? Marcos é advogado, trabalha no Paz e Esperança Brasil, doutor em Direito e trabalha com direitos humanos. Ele diz: não tem mais carceragem em delegacias nas capitais. Os presos vão direto para o presídio. Incrível relato, Daniel. A Conjuve teve um grande impacto, o Marcos diz também sobre a Conjuve, né? A Conjuve teve um grande impacto nas juventudes religiosas no século XXI. Foi incrível participar da construção das PPJs nessa época. Foi transformador, não apenas para cada jovem ali, mas também para as organizações religiosas que construíram ali, a ABUB, a Rede Fale, a Rejum, e até grupos como Jocum e Juventude Batista passaram por lá. Me lembro do dia que fomos pelo Conjuve entregar o estatuto para o Congresso. Quem nos recebeu foi a parlamentar mais jovem, até então eleita para o Congresso, a Manuela Dávila. A Rosemary Rodrigues diz: ouvir a juventude nos renova, nos energiza para continuar a nossa caminhada. E o João Gabriel, ele quer pontuar mais alguma coisa. E ele faz uma fala aqui muito interessante que eu vou ler para vocês. Obrigada, João Gabriel. A luta pelos direitos humanos tem que priorizar a perspectiva antirracista. A classe trabalhadora do Brasil é preta. Grande parte dos ataques de intolerância religiosa são destinados às religiões de matrizes africanas. No Brasil, enquanto mulheres brancas lutavam pelo direito ao voto, mulheres negras ainda tentavam se libertar dos senhores de escravo. Um dado que choca
é que nos primeiros 8 meses de 2020 houve o assassinato de pessoas trans e travestis, que aumentou 70%. A maioria dessas pessoas autodeclarada preta ou parda. Então, para que um feminismo se ele não for negro? Para que um ativismo LGBT se ele não partir de uma perspectiva preta? Nós, do campo progressista, priorizamos teóricos brancos e europeus que nem sempre consideram o nosso contexto. A luta pelos direitos humanos precisa ser mais que antirracista, precisa ser preta. Temos cada vez mais pessoas pretas na academia e precisamos ouvi-las para, a partir disso, construir um debate sobre direitos humanos. A Rosemary Rodrigues elogia que ouvir a Regina Novaes é um privilégio. E a Kathleen Fernanda diz, ouvir a Débora, uma jovem negra, é uma inspiração de representatividade. A Samara diz, penso que os direitos humanos no contexto cristão não podem ser vistos na lei maior do amor, ou melhor, desculpa, que os direitos humanos no contexto cristão pode ser visto na lei maior do amor, o amor político, o amor que não fere a dignidade humana, mas a defende a todo custo. Isto é defesa de direitos humanos. E aí alguns comentários do Facebook. O Daniel escreveu lá, o Daniel Evangelista, emocionado aqui com os depoimentos destes jovens lindos e lindas. A Márcia Catita diz, feliz e esperançosa por poder compartilhar desse debate. A Maria da Fé, da Silva Viana, diz, o que nos fortalece nas lutas é saber que somos uma rede bem formada de pessoas com ideias e ações que desafiam os que tentam nos impor. A Keila diz, importante este momento tão especial. Parabéns, Daniel. A Rose Fernandes, voltando aqui para o nosso chat, diz, são questões de interseção. A luta pelos direitos hoje possui todos esses cruzamentos. Penso que um dos desafios é fomentar essas redes de interseção. E aí, Rose Xará, falando para Rosemary, este tema se articula com os direitos da terra, trazidos pela Suzy. E ela pergunta a Rose, o tema das bolhas, como fazer? Quem sabe a Magali poderia nos dar pistas? Não sei, viu, Rose? Vamos pensar aí. E a Rosemary diz, sim, Rose, fomentando e mirando no combate ao projeto neoliberal que é responsável por todo esse massacre aos nossos direitos. A Samara também diz, o Fórum de Juventude de Pernambuco produziu o Estatuto da Juventude Comentado, um pequeno livro que facilita o entendimento do Estatuto. Diz aí, Samara, se a gente pode ter acesso a esse material. Coloca no chat para a gente. A Kathleen Fernanda diz, muito interessante sua colocação, João. Assisti uma live onde as mulheres negras falavam do feminismo, onde também tinha pergunta, feminismo para quem? Pois as lutas foram para as mulheres brancas, onde elas não se sentiam incluídas, porque enquanto elas saíam para lutar, as negras ainda ficavam servindo. E que o nome certo deveria ser usado era mulherismo, onde todas fazemos parte dos mesmos direitos. O Léo Viana diz, muito boa essa relação entre gerações. Mesmo juventude é um conceito que varia. Há poucos anos se morria aos 30 anos. Fundamental o diálogo intergeracional para definir angústias, objetivos e lutas específicas. E o Bruno Nogueira diz, urgente, estourando as bolhas. Tem mais aqui, vou voltar depois se der tempo. O Rafael Almeida diz que a Regina chama atenção para a escuta dos jovens pelos jovens. Importante perceber que há uma juventude conservadora, reacionária e descomprometida com os direitos humanos. Essa é a pergunta que eu queria fazer para os quatro, né? Como é que eles têm os amigos? Como é que eles lidam com isso, né? Porque deve ter pessoas assim, né? Gente, olha só, nós estamos chegando na parte final, já estouramos o nosso horário. Nós prometemos já abrir o microfone, mas vocês priorizaram aqui o chat com observações muito densas e tal. Então, eu pergunto se alguém deseja dizer algo, em 1 minuto ou 2, está aberto. Né? Se não, nós vamos ouvir os quatro, mais o Daniel e a Regina, e fechamos o evento. Pode ser assim?
eu queria complementar a sua pergunta, Cláudio, sobre essa questão desse diálogo, né? Não só com jovens com que vocês estão lidando, né, os jovens reacionários ou conservadores, ou como a gente pode dizer, mas dentro das suas comunidades de fé. Porque hoje a gente delimitou aqui esses 4 pessoas que a gente queria ouvir, que são pessoas que estão em comunidades de fé, né, diversas. E eu queria ver com vocês como essa relação de vocês dentro dessas comunidades. Há esse diálogo sobre direitos humanos? Vocês estão em comunidades mais conservadoras? Nós, quando estávamos nos anos 80... Esse assunto vai longe. Esse assunto vai longe. Né? Oi, é para eu parar? Desculpa, eu não ouvi. Desculpa, eu perdi. Nós tínhamos um grupo fechado, quer dizer, uma bolha que estava atuando numa igreja, mas era uma igreja que estava tendo diversos estímulos muito bacanas para aquela época, que estava discutindo essas questões que perpassavam pelos direitos humanos e por uma nova democracia, né? Quer dizer, que a gente estava buscando isso aí. Como vocês hoje, dentro dessa comunidade diversa, essa comunidade de fé contraditória, etc., etc. Eu queria ouvir vocês com base nessa questão dos direitos humanos. Obrigada. Desculpe, não era para você interromper você, não. O comentário aqui foi que esse assunto é complexo e ele vai longe, ou seja, ele demanda de nós uma conversa permanente e os outros aspectos também. Muito obrigado, Mônica. Então, a gente vai ouvir a Rosa do Levante, é isso? Deixa eu ver aqui. Rosa, isso mesmo. E depois da Rosa, então, a gente termina. Pode ser? Pode ser assim? Termina essa rodada e a gente ouve as considerações finais. Bem rápido. Primeiro, me chamo Rosa Amorim, sou do Levante Popular da Juventude, do estado de Pernambuco, moro no Recife. Primeiro, queria muito agradecer, né, essa importante iniciativa, logo no dia de hoje, né, do coletivo Memória e Utopia. Eu acho que esse momento, né, o momento de pensar os direitos humanos, que nos é historicamente negado, principalmente a nós jovens, né, que vivemos as principais contradições, né, e a grande maioria vive as amarras desse sistema opressor, né, opressor pelo capitalismo, pelo racismo, pelo patriarcado, e nesse momento eu acho que a gente tem que colocar racista e intolerante. E nesse momento de pandemia, essas desigualdades sociais elas estão mais escancaradas ainda. Então, esse momento de enfrentamento às desigualdades, né, de todas as práticas desumanizadoras, requer para nós assumir agendas proativas, né, na direção de promover a justiça, a igualdade, a liberdade. E isso, nós, principalmente do Levante, a gente acredita que tem que ter uma saída coletiva. Queria terminar com isso, assim. A organização rumo, né, desse processo utópico que a gente quer construir passa também por um processo de organização dessa juventude. Nesse momento, inclusive, em que as únicas saídas que o capital, coletivas que o capital apresenta para a gente, ou é o tráfico de drogas, ou é a igreja evangélica. E, para finalizar mesmo, dizer que esse é o momento que a gente precisa afirmar que não vamos dar nenhum passo atrás, né, que vamos garantir nenhum direito a menos, né, todos os direitos humanos para todas as pessoas. E Brecht, né, dizia para a gente que em tempos de humanidade desumanizada, né, nada pode parecer impossível de ser mudado, e eu agradeço muito, inclusive, principalmente, as falas muito motivadoras da juventude nesse espaço de hoje. Saio muito tocado, agradeço e finalizo. Muito obrigado, Rosa. Outra Amorim, né? Tivemos a Débora Amorim, a Rosa Amorim, lá de Pernambuco, né? Que bacana. Então, olha, nós temos 15 minutos, vamos dividir igualmente para o Bruno,
a Débora, o Gabriel, a Suzana, o Daniel e a Regina nessa ordem, tá bom? Então, daí 2, 3 minutos para cada um. Eu sei que vocês não vão poder responder todas essas questões, mas priorizem e façam as suas considerações, por favor. Então, Bruno. O tempo urge, mas vamos lá. Muito feliz saindo aqui com o coração quente. Eu acho que é essa esperança que é a principal válvula para a gente. De tudo que a gente falou, e as falas permearam muito do direito humano, do direito à vida, nas suas diversas etapas. E aí eu acho que, para a gente sair com compromisso, a gente sai com aquela articulação. A partir disso, o que a gente faz? E eu trago a reflexão da posição do Estado nessa manutenção de direitos humanos, nessa promoção de direitos humanos a partir de políticas públicas, de regulamentações, que é o que o Estado deveria fazer. E aí eu trago alguns acontecimentos, assim, cronologicamente, que estão acontecendo na nossa sociedade. Por exemplo, nessa semana, o imposto para a compra de armas vai ser diminuído no Brasil. Esse é um ponto. As políticas públicas de tratamento de HIV, tratamento a política do CAPS, do RAPS, toda a política de saúde mental, a gente está sofrendo, e eu estou lutando contra isso enquanto psicologia, para o não desmonte dessas políticas públicas de saúde mental, de saúde de uma forma geral, de promoção de vida e garantia, redução de danos, e foi falado de drogas aqui. Então, são políticas de direitos humanos que estão sendo desmontadas, desmanteladas, e a gente precisa combater isso. Eu acho que quando a gente sai daqui nesse compromisso de cobrar do Estado que ele tenha políticas públicas e ações que não atinjam os direitos humanos e sejam contra a vida, mas sim que de fato sejam pró-vida e promovam os direitos humanos. E aí, nesse último minutinho que me resta, queria agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a vocês, e principalmente esse pessoal da geração de 80, que acho que é boa parte da galera que está aqui. Eu sempre fico muito esperançado quando eu falo com vocês. Vocês lutaram por muita coisa e conquistaram muita coisa, e muito da nossa luta é a continuação da luta de vocês, já foi falado. E uma frase que eu digo muito, e conversando, como eu falo com a bolha, como eu falo com a galera que eu discipulo, como eu falo com meus alunos de escola dominical, hoje eu sou professor de escola dominical, e eu levo esses temas à luz da Bíblia. Então eu tive a escola dominical domingo, foi Todas as Vidas Importam, e a gente conversou um pouco de muitos temas que a gente falou daqui, e o que eu digo muito para eles, lembrando e olhando para a geração de vocês, é que hoje a gente precisa ser tradicional, no sentido da palavra de voltar à tradição, voltar ao que as pessoas pensavam na época de vocês. Porque eu vejo que ser tradicional nos dias de hoje é um ato revolucionário. E fica uma outra reflexão, que a gente vê qual deve ser o propósito da igreja. E a gente aqui, todo mundo, eu vejo, as falas todas foram cristãs, predominantemente o propósito da igreja é ir ao encontro do outro, cuidar do outro. E a gente vê para a sociedade que o propósito da igreja talvez não esteja sendo esse. Eu vejo muito uma igreja brasileira que tem buscado se tornar o clero do século XXI. E talvez um projeto de poder em igreja, novamente, voltando, um projeto de poder em nome de um rei que abriu mão da sua glória, é uma obra hipócrita. Então, para promover direitos humanos, talvez seja um caminho a gente fugir dessa obra hipócrita e buscar estar ao encontro do outro. Passei um minutinho aqui, peço perdão, mas muito alegre, obrigado, muito contente. Bruno. Muito obrigado. E a questão que a Mônica colocou, você respondeu muito bem, que nos dá a esperança, né, de ver que o trabalho está acontecendo. Muito bem, obrigado. Débora Amorim. Olá, vou fazer minhas considerações aí finais, mas antes eu quero responder a Mônica rapidinho. Acho que vou usar o meu tempo para te responder como é que essa juventude, né, é um desafio estar dentro das comunidades hoje de fé, das instituições religiosas, é um grande desafio, mas é necessário.
é necessária a partir do verbo ouvir. Eu tenho dito que o grito de ordem é ouvir. Ouçam as pessoas, para que a gente consiga disputar em respeito essas pessoas. Porque foi assim que o atual governo fez num período aí, né? Ele foi se construindo para chegar onde chegou. Então, acho que a gente tem muito que aprender, né? Principalmente a nossa geração tem dificuldade de ouvir pessoas para que a gente consiga se organizar coletivamente, porque problemas complexos requerem saídas coletivas. Minhas considerações finais também vai muito também na último Twitter, né, da Marielle. Quantos mais vão ter que morrer para essa guerra acabar? E também, junto a essa pergunta da Marielle, que ela fez o Twitter no sábado, e na quarta-feira, quem morreu pelo Estado foi ela. Quero trazer Lamentações de Jeremias 3, 24, 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Para finalizar, o poema, né, que norteou a minha vida quando eu era do movimento estudantil, que foi Pela alegria vivemos, pela alegria combatemos e que a tristeza nunca seja ligada ao nosso nome. Gente, é isso. Boa noite. Obrigado, Débora. Gabriel Cardoso. Bem, queria iniciar falando a respeito desse vácuo entre a realidade e a legislação, que a Regina muito bem apresentou, e dizer que, assim, apesar de termos agora o Estatuto da Juventude, garantias de direito é o que não falta. Nós temos a Constituição, a Carta de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, uma das legislações mais descumpridas no Brasil, que é o ECA, ou a Lei de Execução Penal. E, então, o que não falta são as garantias. Isso me faz um pouco cético sobre a solução vir por meio do direito. Para mim, apesar de ser um estudante de direito, um futuro advogado, criminalista, tudo, eu não vejo uma mudança estrutural, substancial, vindo por meio do direito. Efetivamente, não. Então, tem a produção legislativa e tem a execução de políticas públicas, que eu acredito que seja um aspecto mais relevante por meio das políticas públicas já existentes e outras de distribuição de renda, né? Primeiro, defender as que existiram e que ainda existem e fortalecer a distribuição de renda dentro da lógica do capital. Ao meu ver, esse é o caminho. Bem, outra provocação que a Regina fez e que é uma coisa muito delicada, pelo menos para mim, eu vou tentar ser o mais breve possível, é com relação à escuta intrageracional. Porque a gente falar em... Isso é incrivelmente difícil. Porque a gente falar em ouvir o outro, mas é um outro que parte de premissas semelhantes do que a gente. Agora, ouvir uma pessoa que, ainda mais dentro da religião, assim, que não compartilha nem dos valores fundacionais, assim, os valores fundantes, que você parte para estabelecer um diálogo, ou seja, defender políticas e perspectivas de morte, eu acho muito difícil. E então, aí vem o advento da bolha, né? Que a bolha tem essa questão do fortalecimento enquanto grupo, mas também tem a questão da exclusão e cada um fica na sua bolha sem discutir. Então, realmente, eu não sei responder, é uma dificuldade que eu tenho, e partindo mais ou menos do que a Mônica e a Rosa expuseram, eu não sei o que é mais prejudicial na sociedade, se é a igreja evangélica ou o tráfico de drogas, efetivamente. Porque, assim, eu sou de origem metodista, hoje eu faço parte de uma das maiores denominações do mundo, que são os desigrejados, e eu não tenho afeto à instituição, nem a que eu fui criado, nem as que eu já passei, por conta realmente dessa questão de ver que tem uma história bonita, que tem uma história lá de João Wesley, assistencialismo, tudo, mas que hoje, assim,
num grande rol assim, de lideranças, né? Óbvio que eu não estou falando aqui dialogando com vocês, mas assim, a grande maioria da liderança da instituição que eu já fiz parte apoia explicitamente, né, uma política que eu não acredito que seja a reverberação dos pensamentos de Jesus. Isso é a lógica do cristianismo. Para concluir, se a lógica do cristianismo é ser a comunhão, eu não vejo possibilidade de você ser um com quem defende princípios diametralmente opostos do que o seu. E, no mais, eu queria agradecer a todos pelo evento, eu aprendi bastante, meu caderno está cheio, e um forte abraço. Isso aí. O caderno de todo mundo está cheio aqui, né? E, Suzana, muito obrigado, Gabriel. Suzana. Bom, gente, eu vou tentar ser bem pontual, então, para usar esses últimos minutinhos. Duas coisas que eu queria falar. Primeiro é só reforçar aquilo que o João Gabriel tinha trazido no chat, né, da necessidade dos direitos humanos serem antirracistas. Eu acho que, de certa forma, é positivo reconhecer o quanto que hoje, quando a gente fala de direitos humanos, a gente já está falando daquilo que a Regina tinha falado, né, de igualdade, de pluralidade, de diversidade. E reconhecer, então, o quanto que a gente já fala desse racismo presente, é reconhecer um caminho que já foi percorrido, porque quando os direitos humanos nasceram lá em 54, né, ainda era pautado por um discurso hegemônico, branco, patriarcal, heteronormativo. Hoje em dia a gente já fala, né, para além disso, então acho que isso é positivo. E o outro ponto que eu queria falar é só meio que tentando responder essa pergunta das bolhas, né? Para mim, eu acho que é muito disso que a Débora falou, de ouvir e tentar conviver também com essas pessoas que têm tanta dificuldade de falar sobre essas coisas. Existem as pessoas em cima do muro, né? A gente pode alcançar essas pessoas em cima do muro. As totalmente reacionárias, talvez não, mas, né, buscar essas pessoas em cima do muro e ser também testemunho. E testemunho de amor, esse amor político. Porque eu acho que o amor chega nas pessoas, né? E quanto mais a gente mostra que essa busca de lutar pelos direitos humanos é feita com amor, mais isso toca as pessoas e causa essa sensibilidade para elas, então, começarem a nos ouvir, então. É isso, muito obrigada. Realmente foi uma experiência incrível, muito rica. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Suzana. Daniel e Regina, palavras finais de vocês. Está escutando aí, Daniel? Regina? Oi? Sim, o Daniel entrou. Sim, pode falar. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando, ouvindo, principalmente ouvindo o que as juventudes têm a dizer sobre um tema tão importante quanto os direitos humanos. E não querendo ser saudosista ou querendo... enfim, eu pertenço a uma igreja em que o crédito social, os direitos humanos, durante algum tempo, foi importante na sua prática, no seu ministério, na sua ação pastoral, nas comunidades desse Brasil. E aí eu acho importante sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu tenho esperança. Pode ser que eu não veja essa mudança acontecer, mas eu creio que juventudes estão aí, estão a caminho, e essa mudança ela vai acontecer. Eu tenho fé. Obrigado. Obrigado, Daniel. Não só pela sua palavra, mas por tudo que você representa para boa parte de todo mundo que está aqui e agora a totalidade dos que estão aqui, né? Regina, por favor. Eu queria dizer, Bruno, Débora, Gabriel e Suzana, ouvir vocês me dá uma certeza que nada será como antes. Vocês representam conquistas importantes que aconteceram nesse país
de reconhecimento de atores, de processos vividos. Isso ninguém vai apagar. Está difícil, eu sei que está difícil, porque conquistas provocam reações, né? Então, nós estamos vivendo num momento que, de fato, eu acho que o Gabriel tem razão, não dá para falar com todo mundo, porque existe uma polarização. Mas o que eu quero dizer, e eu acho que a Suzana também indicou isso, é o seguinte, tem muito meio de campo, onde as pessoas não estão polarizadas. E a gente tem que arriscar disputar valores, né? Porque não vamos acreditar que essas coisas estão divididas com tanta solidez, né? E o diálogo vai se dar justamente com pessoas que ou estão em cima do muro, ou não entenderam muito bem, ou escutaram alguma coisa em algum lugar e não sabem onde está acontecendo. Então, disputar corações e mentes é muito importante nesse momento, né? E vocês 4 têm condições de fazer isso e certamente vão fazer. Eu acho que nada será como antes, e diria por último, né? Quer dizer, como os direitos humanos, a hora que eles foram criados, eles foram uma reação norte-americana, foram apropriados, reapropriados, relidos. Os direitos humanos não seriam o que são hoje se não fossem as convenções, quando não fossem as ações antirracistas, as mulheres de Beijing, etc. Então, o Estatuto é para a gente pegar como instrumento, se apropriar dele e transformar isso em uma questão de luta. Não é a gente acreditar que a lei vai fazer alguma coisa. A lei só vai fazer se os movimentos fizerem. Então, gente, foi um prazer imenso ouvir vocês. Eu também estou saindo daqui melhor do que eu entrei, com mais esperança. E diria por último, ninguém solta a pauta de ninguém. Que eles querem nos dividir. Muito obrigado, Regina. Eu só quero dizer a vocês que nós fizemos a cópia do chat, porque outras observações também foram feitas, né? Após o final e durante também nós fizemos essa cópia e vamos encaminhar para vocês 4, os 4 jovens, também a Regina e o Daniel, para reflexão de vocês, diálogo, e também para nós o coletivo Memória Utopia, porque eu já vi a reação de vários colegas, Mônica falou, vários outros. Nós entendemos que não há condição de seguirmos o nosso trabalho sem ter um outro momento semelhante a esse, para que a gente possa ir aprofundando as questões e colhendo novas e ouvindo outros grupos, né? Porque eu acho que foi o que nós vimos nessa noite, né? Uma agenda, uma pauta para o 2021 em diante, assim como no encontro que fizemos com a temática das questões em torno das mulheres, com a teóloga Ivone Gebara e Magali Cunha, também saímos dali com uma lista bastante grande de tarefas e encaminhamentos, né? Então, nós contamos com vocês até para montar isso, porque eu acho que isso é tarefa coletiva, como foi falado aí, né? O Léo está dizendo aqui, sugerindo, quem desejar esse chat, né? Faça contato com a gente e a gente pode encaminhar, né? Manda um e-mail direitinho e a gente pode socializar com todo mundo, tá bom? Já agradecemos no início a participação dos convidados, né? Não só os que falaram, mas os que participaram o tempo todo. Nós tivemos aí, nessa plataforma, 55 pessoas. Temos que ter os casais, é difícil de contar, né? Mas pelo menos 55 pessoas, todas elas com uma contribuição muito significativa, no Facebook também, e vocês podem ir lá no Facebook e reproduzir, porque tem a gravação integral, então vocês podem dirigir para grupos do interesse de vocês. Perguntaria ao pessoal do Memória Utopia se eu estou esquecendo de alguma coisa. Não, está tudo direitinho. Então, se liguem aí na nossa página do coletivo Memória Utopia, os cards, né? Sim, diga. Era só para lembrar que em breve a gente vai lançar um vídeo, vamos anunciar um vídeo contando um pouco dessa história. Quem esteve lá no evento lembra que nós falamos um pouco sobre isso. Mas logo, logo vai sair um vídeo quentinho falando dessa nossa experiência. Fiquem ligados. Muito bem lembrado, Mônica. Fiquem atentos aí e depois divulguem um material de muito boa qualidade
que é uma síntese de algumas questões do seminário de março, que realizamos em março. Eu acho que todo mundo podia abrir o microfone aí e falar algo, dar um tchau assim, falar boa noite, oi. Ninguém vai entender nada, mas fica bacana, né? Gosto dessas coisas, né? Valeu, gente. Beijo. Muito bom. Abram a imagem aí que eu vou tirar uma foto. Tirar foto. Abre a imagem aí, abre. Abre a câmera. Inspiração, Cacá. Olha a Luísa aí, olha a Luísa aqui. Muito bem, toda elegante. Gente, valeu mesmo. Muito Quietinha, mas eu tô acompanhando, maravilhoso. Tchau, gente. Muito bem. Isso aí, muitíssimo obrigado. Hein? Se cuidem. Quem quer o próximo encontro aí? Levanta a mão. Quem quer o próximo encontro? Eu faço isso na igreja. Quando tiver o próximo, eu quero o convite também. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Ótimo estar com vocês, gente. Beijo, obrigado. Obrigada. Boa noite. Beijão. Acho que eu tenho que sair para todo mundo sair aqui, viu? Ninguém quer ir embora. Então, ó, vamos lá, hein? Saída. Vamos lá, vou fazer Esse é o seu objeto. 5,